Olá, vamos continuar nessa sequência André Luiz, o cientista espiritual. Eu estou lendo as lições no livro Evolução em Dois Mundos, agora esses dias, que ele está falando sobre o capítulo de vampirismo espiritual, capítulo 15 do livro Evolução em Dois Mundos, lá no livro da Federação Espírita Brasileira. Ele vai fazendo a comparação e ele foi falando a última de infecções fluídicas, e agora ele vai dizer dos parasitas ovoides. Nessa lição 414, o que é parasita ovoide? Olha como é que o André Luiz vai descrevendo, para que nós pudéssemos entender, e esse assunto é imensa importância para o mundo acadêmico começar a estudar. Ele diz o seguinte, ó, inúmeros infelizes que ele vai falando, lá está falando dessa conjugação entre o espírito desencarnado e encarnado, na maioria das vezes em cima de um ódio, de uma vingança imensa. Aí ele vai dizer, ó, inúmeros infelizes obstinados na ideia de fazer justiça pelas próprias mãos, o confiado a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolve sutilmente aqueles que lhe faz objeto de calculada atenção e auto-hipnotizado por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidos por eles próprios, acaba em deplorável fixação monoteísta. Ele está em cima daquele ódio, daquela vingança, ele está tão forte ali que ele altera, inclusive, o seu perispírito. Ele vai alterar o perispírito, lá o espírito, vai alterar fora das noções do espaço e do tempo. Ele só vê vingança, vingança. É como se ele cristalizasse em volta dele, ele destrói a própria forma dele, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, transformações no perispírito. Ele vai deformar, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos, porque ele está retraindo, que ele está ficando só no ódio, por falta de função, porque os outros não fazem, ele só está preso só no ódio, assemelha-se ao ovoide, ele toma uma forma ovoide. Olha como é que ele fica. Vinculados às próprias vítimas que, de um modo geral, lhe aceitam mecanicamente a influenciação em face dos pensamentos de remorso ou de arrependimento tardio, ódio voraz, o egoísmo, exigindo que alimentam no próprio cérebro por meio de ondas mentais incessantes. Esse ovoide, lógico, isso é um período imenso. Ele chega, domina, é como se fosse um sanguessuga ali. E fica esse ovoide, parece uma massa, uma geleia. Uma massa geleia, como se fosse do tamanho de uma cabeça humana, aquele ovoide. Ele perde esse caminho. E esses ovoides, para a recuperação deles, é preciso muito trabalho. E uma das terapias que faz é a reencarnação, porque na reencarnação ele volta a adquirir a forma humana no seu perispírito, que ele se deformou. Olha o trabalho que dá para melhorar um ovoide. Ele às vezes precisa reencarnar para adquirir a forma humana, não é para fazer nada, só adquirir, para voltar. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, a Saculina Cassini. Ele está dizendo que esse espírito pode ser comparado, isso ele está dando a Saculina Cassini, que isso é conhecido no meio acadêmico, que provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase da vida livre, enraiza-se depois dos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo a característica morfológica primitiva para converter-se em massa celular parasitária. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas.
ele absorve as forças psíquicas. Situações essa em que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre o credor e o devedor. Às vezes, essa ligação fica até do outro lado. E isso daí não é fácil. O André Luiz vai contar em Libertação, um livro, Libertação, lá o caso da Margarida, que eles botam vários ovoides nela, e os espíritos vêm e colocam vários ovoides, usando várias regiões, e ia provocar a morte dela. Ele vai mostrando isso aí. Eu sei te imaginar essa forma de vida. Ovoide é desconhecida no meio acadêmico, porque o jeito conhece, lembra que a gente conhecia o homem, o animal, o vegetal, depois é que veio começar a conhecer as bactérias, vai conhecendo esse mundo imenso, o vírus, vão cada vez entrando mais em caminhos diferentes, mas essa forma, por exemplo, ovoide é desconhecida no meio acadêmico. Por que é desconhecida? Porque os aparelhos comuns nossos não podem registrar. Essa forma só vai poder ser registrada quando o homem enveredar mais um pouco para o estudo do corpo espiritual. Aí ele vai ter material para identificar isso, que é é como se fosse algo que vai causar uma revolução, igual como o microscópio trouxe a revolução quando o homem descobriu as bactérias, esse mundo que era desconhecido para nós. Então esse mundo dos ovoides, ele vai ainda dessas infecções fluídicas, desses pensamentos, bacilos fluídicos pelo pensamento, ainda isso é desconhecido porque o microscópio comum não mostra, não tem condição de mostrar, porque o material dele é diferente, mas é vivo e se alimenta de energia vital. Isso daí esse parágrafo dos ovoides ainda será estudado pelo mundo acadêmico, não vai demorar muito. Até o próximo encontro nosso.